A mulher que nasceu no tempo errado. Ou talvez no momento exato para confrontar a sociedade da sua época. A filha indomável, a jovem que todos queriam calar. Ela não precisava gritar para ser perigosa. Ela bastava apenas pensar. Malvina era uma bomba silenciosa de uma mente livre. E eu já perdi as contas de quantas vezes eu já assisti a novela Gabriela só para ver a história dessa personagem incrível que foi condenada socialmente como inadequada por ser exatamente o que ninguém permitia que uma mulher fosse. Consciente. A história de Malvina se passa na década de 1920, na cidade de Ilhéus. Cidade essa que foi conquistada pelos coronéis à bala e era conhecida como a cidade do cacau por causa da grande exportação que ela fazia. Mas essa cidade era travestida de falso moralismo e muita hipocrisia. Porque para as mulheres ali só existia duas opções: casar ou ser mulher da vida, se é assim que você me entende. Ter ideias próprias era considerado um absurdo. E é por essa mentalidade que Malvina trava uma guerra silenciosa, ou muitas vezes nem tanto. Eu não preciso que ninguém me diga o que fazer! Bom, o que eu posso dizer é que ela gritava não por histeria, mas sim por muita lucidez. Naquela época, o maior tesouro que uma mulher carregava era a sua virgindade. Era ele que sustentava a sua maior reputação perante aquela sociedade. Porque casar cedo, obedecer ao marido, ser mãe exemplar, era isso que determinava o teu valor mediante a sociedade. As mulheres eram ensinadas a se moldar para caber, a se questionar quem precisava ser para ter a aceitação. Elas eram vistas como, não como um indivíduo, mas sim uma extensão do homem a quem ela pertencia. Eram ensinadas apenas a aceitar um destino que não tinha direito de escolha. E quem fugia desse destino era considerada uma mulher louca. Isso só piorava com a falta de acesso a estudos que instigassem a formação de opiniões e ideias. Seus corpos eram controlados, as suas vozes eram silenciadas, e seu futuro premeditado por homens que não se importavam com os seus sentimentos, mas sim com a opinião de uma sociedade perturbada e misógina. Malvina, no meio desse cenário, é uma alma livre. Em meio a todas as exigências, ela não aceita ser posse de ninguém. Ela tem a coragem de dizer não ao casamento. Enquanto as muitas se silenciavam por medo de serem chamadas de louca, Malvina tacava fogo no parquinho. E o mais fascinante é que você sente isso na postura dela, no gesto, no olhar, o quanto ela é do contra a tudo que era ensinado. Isso no meio de toda a trama da novela gera um desconforto enorme nas pessoas ao redor dela. É inacreditável o quanto ela não se importa em não agradar. E naquele mundo, naquela época, havia tantos moldes que ninguém sabia o que fazer com uma mulher que não se importava em se encaixar para poder existir. Malvina, ela queria estudar, ter voz, ela queria existir, fazer as suas próprias escolhas em um mundo em que nem sequer existia o voto feminino e muito menos era permitido o divórcio. Com as suas atitudes, ela quebra a proibição da mulher intelectual. Ela destrói a crença de que se a mulher pensa, segue carreira e não necessariamente deseja ter filhos, ela é uma mulher amargurada. Malvina não queria se casar para ter dono. Ela queria ser livre para escolher e viver o amor. Ela queria autonomia. E isso para mim é algo muito nobre. Ela desafiava a autoridade do seu pai, dos coronéis que acreditavam mandar em tudo, até na liberdade da mulher. E justamente também das mulheres mais velhas que se colocavam como o pilar moral da sociedade, mas no fundo só alimentavam fofocas sobre a vida alheia. Essa mulher literalmente incendiava tudo.
até com o silêncio, porque era visível que ela não aceitava ser um item decorativo. Ela não queria lacrar, ela queria apenas o direito de ser ela mesma. Ao meu ver, aquele mundo não estava preparado para uma mulher inteira, porque todos eram feitos de metade. Malvina, ao meu ver, representa um símbolo. O símbolo para que as mulheres reconheçam o seu direito de pensar, discordar e escolher. Por mais que as pessoas ao redor tentem fazer essa escolha por você. Porque ela representa para mim a liberdade de ser imperfeita, mas autêntica. A liberdade de toda mulher que, mesmo com medo de ser excluída, rejeitada, abandonada e perder o afeto de quem mais ama, escolhe o seu próprio caminho. Mas o que mudou de lá para cá? Sabemos muito bem que hoje em dia nós mulheres podemos estudar, trabalhar, votar, não casar, nos expressar, abrir empresas, mas a realidade é que essa autonomia muitas vezes é vigiada e julgada. A verdade é que ainda somos controladas por deveres não ditos, cobranças invisíveis, mas sabemos que elas estão ali, em cada olhar, cada palavra, poucas até, em frases que dizem tudo, de uma maneira muito incubada, sutil, subliminar. Frases como: "Já tá passando da hora de casar, né? E o primeiro filho vem quando? O relógio biológico tá batendo na porta, vai se arrepender. Mas ele é bom demais pra você". Quando na verdade, ele só tá fazendo o mínimo. A realidade é que se você se recusa à maternidade, você é uma mulher egoísta. O nosso relógio biológico vira a nossa sentença. Aos olhos dos outros, as nossas escolhas viram cobranças. Se o casamento falha, a culpa é sempre da mulher, por não compreender mais, não perdoar mais, mesmo cuidando de tudo, do relacionamento, dos filhos, da casa, do trabalho. Se um dia tudo vira escombros, o peso da culpa cai sempre sobre ela. A mulher que não se esforçou o suficiente. E muitos ainda alimentam aquela ideia absurda de que mulher amadurece mais cedo. Isso é uma grande mentira, porque nós somos forçadas a amadurecer. Tem gente que ainda perpetua a ideia absurda de que homens até os 30 anos é apenas um menino. E depois dos 40, acaba sendo velho demais para ser responsabilizados pelos próprios atos. E não se engane, essa mesma sociedade que vivemos, que sufoca mulheres, também enfraquecem e infantilizam os homens. Cria meninos que crescem com medo de mulheres livres, porque nunca foram ensinados a lidar com elas, apenas a controlá-las. Diante desse cenário social, o que eu vejo como necessário é nos perguntarmos: é isso mesmo que eu quero? Ou é isso que esperam de mim? Porque o maior perigo é seguir o padrão que esperam de você sem questionar se é isso que realmente você quer. Ter filhos porque já passou da idade. Casar porque dizem que é a hora. Fingir que tá tudo bem porque é o esperado de você. O triste mesmo seria chegar lá no final da vida e se perguntar: eu vivi por mim mesmo ou eu acabei vivendo pelos outros? Ser mulher não é sobre se encaixar em um molde do que esperam de você. A nossa liberdade real começa quando paramos de seguir ordens invisíveis e começamos a seguir aquilo que faz sentido para nós internamente. Malvina não viveu para ser lembrada, ela viveu para ser exemplo, para que todas nós olhássemos para dentro de nós mesmas,
Você não precisa ser lembrada como boazinha. Você merece ser lembrada como uma mulher inteira, memorável. Isso é louvável. E deixando bem claro, esse vídeo aqui não é sobre feminismo, é sobre liberdade de escolha, é sobre direitos. O pensamento feminino ainda hoje é perigoso dentro do meio social e da família. Romper com a passividade esperada é difícil, porque é sair do automático, é ter visão própria. O mais perigoso mesmo é viver uma vida anestesiada. E o mais importante a se lembrar é que escolhas não é um ato de rebeldia, é um ato de pertencimento a si mesma, de autorrespeito. O que mais me inspirou a falar sobre esse tema aqui no meu canal foi o livro A Síndrome da Boazinha. Eu tô na metade dele. E ele tem sido uma aula para mim sobre o quanto a gente normaliza o ato de agradar, chegando ao ponto de nos apagar em nome de alguém para sermos bem vistos, para sermos amados. E os prejuízos que isso acaba nos causando. Se você tem dificuldade de dizer não, em se posicionar, eu indico demais essa leitura. Ele tem aí um plano de 21 dias para a gente colocar em prática, segundo o que realmente a gente quer para a nossa vida. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo a indicação desse livro. E me conta aqui nos comentários a tua opinião, o que você entendeu sobre o tema. Se quiser acrescentar algo, fique à vontade, eu vou amar ver os comentários. Me conta o que fez e o que não fez sentido para você nesse vídeo, tá certo? Deixa um like, se inscreve no meu canal, eu vou amar ver cada comentário e responder todos. Um beijão e até os próximos fragmentos.